Bloco 1. O código oculto da pobreza. Olhe para a imagem que abre este vídeo. Você não é pobre, você foi programado. Para muitos, isso soa como uma frase de efeito de autoajuda barata. Mas, se você parar de reagir emocionalmente e começar a observar logicamente, verá que a pobreza, antes de ser um estado financeiro, é um algoritmo comportamental. Nós nascemos em uma fábrica de mentalidades. Desde o primeiro dia na escola, o sistema não te ensinou a criar riqueza. Ele te ensinou a ser um componente eficiente. O que chamamos de educação é, na verdade, uma instalação de software. Um software que prioriza a segurança sobre a liberdade, o salário sobre o lucro e a obediência sobre a inovação. Por que você acredita que o dinheiro é escasso? Porque você foi programado para ver o mundo através de um funil. O sistema precisa que você acredite que o recurso é finito, para que você aceite as migalhas que ele oferece em troca das suas melhores horas de vida. A primeira linha de código dessa programação é a associação da dor ao dinheiro. Desde cedo ouvimos: dinheiro não dá em árvore, é difícil ganhar a vida, ricos não entram no reino dos céus. Essas frases não são apenas ditados, são comandos de entrada que criam um bloqueio subconsciente. Se o seu cérebro associa o acúmulo de capital à maldade ou ao sofrimento extremo, ele vai sabotar todas as suas oportunidades de prosperar para te proteger. A verdade dói. A pobreza é um design sistêmico. Imagine uma rede neural, onde cada nó é uma crença limitante. O sistema financeiro global não quer que você entenda como o dinheiro é impresso do nada, o fiat money. Ele quer que você trabalhe 40 horas por semana por um papel que perde o valor enquanto você dorme. O despertar. O homem na imagem do nosso vídeo está cercado por uma multidão borrada. Ele é o único em foco. Por quê? Porque ele parou de rodar o script automático. Ele percebeu que a pobreza é a percepção de falta, injetada por uma mídia que vive de vender ansiedade e um sistema educacional que forma operários, não donos. Você não está quebrado, você está apenas rodando um sistema operacional desatualizado e infectado por vírus sociais. Neste episódio, vamos deletar esses arquivos. Vamos entender a engenharia por trás da sua conta bancária e por que o seu maior ativo não é o seu emprego, mas a sua frequência de pensamento. Bloco 2. A arquitetura do medo e o curral mental. Para manter um leão em uma jaula, você precisa de grades de ferro. Para manter um ser humano na pobreza, você só precisa de uma ideia: o medo. Mas não o medo do predador que salta das sombras. O sistema é muito mais sofisticado que isso. Ele instalou em você o medo da incerteza. Observe as pessoas ao seu redor. Por que a maioria aceita trocar 5 dias de estresse por 2 dias de dormência? Por que aceitam um teto salarial que mal cobre a inflação? A resposta não é falta de inteligência, é excesso de condicionamento. A arquitetura do medo foi desenhada para que você prefira uma escravidão confortável a uma liberdade arriscada. Desde a Revolução Industrial, o modelo de sociedade foi projetado para produzir peças de reposição humanas. O sinal da escola que toca para o recreio é o mesmo sinal da fábrica que toca para o almoço. Se você foi treinado para esperar que alguém te diga o que fazer, quando chegar e quando sair, seu músculo da autonomia atrofia. E quando esse músculo atrofia, o medo assume o controle do cockpit. Cientificamente falando, o sistema te mantém em um estado de luta ou fuga de baixa intensidade, 24 horas por dia. Quando você se preocupa com o aluguel, com a fatura do cartão ou com a demissão iminente, seu corpo é inundado por cortisol. O cortisol desativa o seu córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável pelo planejamento de longo prazo, pela criatividade e pela visão estratégica. Em termos simples, um cérebro amedrontado é incapaz de enriquecer. O sistema sabe disso. Ele precisa que você esteja constantemente ansioso, porque uma pessoa ansiosa consome para se aliviar e obedece para se sentir segura. A pobreza é o subproduto de um cérebro que opera apenas no modo de sobrevivência.
Você não consegue ver a oportunidade que está na sua frente porque seus olhos estão ocupados demais procurando perigos que o próprio sistema criou. A ilusão da segurança. O maior vírus instalado no seu software mental é a crença de que o emprego é seguro e o empreendedorismo é perigoso. Vamos analisar os fatos. O que é mais arriscado? Ter uma única fonte de renda controlada por um terceiro que pode te descartar com um e-mail ou ter múltiplas fontes de valor que você controla? A programação te ensinou a temer o erro. Na escola, o erro é punido com uma nota vermelha. Na vida real, o erro é o feedback necessário para o ajuste de rota rumo à riqueza. Quem não erra, não testa. Quem não testa, não escala. Quem não escala, permanece na base da pirâmide, alimentando o topo com o seu tempo, o único recurso que você nunca terá de volta. O curral mental é mantido por cercas invisíveis chamadas crenças de merecimento. Você foi programado para acreditar que a riqueza é para os outros, para os herdeiros, para os gênios ou para os sortudos. Essa é a mentira mais perversa de todas. Ela remove a sua responsabilidade e te coloca no papel de vítima das circunstâncias. Se você olhar para a história das grandes linhagens de sucesso, verá que elas não começaram com dinheiro, mas com a quebra dessa barreira psicológica. Eles entenderam que o dinheiro não é um objeto físico, mas uma representação de valor gerado. Enquanto você focar em ganhar dinheiro, o sistema perderá o seu controle sobre você. O medo é o firewall que protege a sua zona de conforto. Mas entenda uma coisa: nada de relevante cresce na zona de conforto. Para desprogramar o código da pobreza, você precisa aprender a abraçar o desconforto como um sinal de progresso. Se você sente frio na barriga ao pensar em mudar sua realidade, parabéns! Isso significa que você está chegando na borda do código. A saída não é uma porta física, é uma mudança de frequência. Eles te deram um mapa do labirinto, mas esqueceram de te dizer que você pode simplesmente voar por cima das paredes. No próximo bloco, vamos entender como o vírus da comparação social é usado para esvaziar os seus bolsos antes mesmo que você perceba o que aconteceu. Bloco 3. O vírus da comparação e a armadilha do status. Existe uma ferramenta de controle mais poderosa que qualquer exército: a necessidade de validação. Se o bloco 1 tratou da instalação do software e o bloco 2 tratou do firewall do medo, o bloco 3 é sobre o vazamento de memória. É aqui que o seu esforço é drenado antes mesmo de virar liberdade. Bem-vindo à era do vírus da comparação social. Você já se perguntou por que, assim que alguém consegue um aumento ou um bônus, a primeira reação é trocar de carro ou comprar um celular de última geração? Isso não é uma escolha consciente, é um gatilho biológico explorado pelo sistema. Fomos programados para sinalizar status para a tribo. No passado, isso garantia a sobrevivência. Hoje, isso garante a sua falência permanente. O sistema precisa que você seja um exibicionista de pobreza. Ele criou uma cultura onde o valor de um homem é medido pelo que ele consome, não pelo que ele constrói. Enquanto você gasta o que não tem para impressionar pessoas que você nem gosta, o algoritmo sorri. Você está trocando a sua liberdade futura por uma dopamina barata e momentânea. A matemática da escassez é simples. Consumo maior que ativos igual a escravidão. O vírus da comparação distorce essa equação. Ele faz você sentir vergonha de ter um carro antigo enquanto investe na sua educação ou em ações. Ele faz você se sentir por baixo se não estiver viajando para o destino do momento. Essa vergonha é uma ferramenta de engenharia social. As redes sociais são os laboratórios desse vírus. Elas são projetadas para te mostrar o palco dos outros enquanto você lida com os seus bastidores. O resultado? Uma sensação constante de insuficiência. E qual é a cura que o sistema te vende para essa insuficiência? O consumo. Você compra algo novo, sente um alívio de 15 minutos e então a barra de progresso reseta. Você volta para a esteira, precisando trabalhar mais para pagar o símbolo de status que já perdeu a graça. A diferença entre ser e parecer.
Os verdadeiros donos do sistema, a linhagem de abundância, jogam um jogo diferente. Eles são furtivos. Enquanto a classe média se endivida para parecer rica, os verdadeiros ricos simplificam a vida para comprar ativos. Eles entendem que o dinheiro é um soldado. Se você envia seus soldados para o shopping, eles morrem lá. Se você os envia para o mercado, eles voltam com prisioneiros, juros e dividendos. A sua programação diz: eu mereço esse luxo porque trabalhei duro. A verdade é: você merece a liberdade, e o luxo é o que te impede de alcançá-la. O sistema te dá o crédito, que na verdade é o seu tempo futuro embalado em juros, para garantir que você nunca tenha silêncio mental o suficiente para questionar as regras do jogo. Olhe para a imagem do homem na tela. Ele está sóbrio, ele não está carregando sacolas de marcas famosas, ele está olhando para o código. Ele entendeu que a maior riqueza é a invisibilidade. Quando você para de tentar provar algo para o mundo, você ganha o recurso mais escasso do século XXI, a atenção focada. Se você quer ser livre, precisa deletar o arquivo da aprovação social. Você precisa estar disposto a ser o pobre do seu círculo social por alguns anos para ser o dono do jogo pelo resto da vida. A pobreza é um estado mental reforçado pela necessidade de aplausos. A riqueza é um estado de espírito protegido pelo silêncio e pela disciplina. O vírus da comparação é o que mantém o motor do sistema girando com o suor do seu rosto. Ele te faz correr uma maratona que não tem linha de chegada. Mas e se você simplesmente parasse de correr? E se você decidisse que a sua validação não vem de um logotipo, mas da sua conta de investimentos e da sua paz mental? Nós fomos programados para ser consumidores vorazes e produtores medíocres. Para quebrar o ciclo, precisamos inverter a polaridade. No próximo bloco, vamos abrir a caixa de ferramentas. Chega de filosofia, vamos falar de reformatar o seu hard drive. Vamos falar sobre como transformar o seu tempo em uma máquina de guerra intelectual. Bloco 4. Reformatando o hard drive. A engenharia da alavancagem. Entender o problema foi o primeiro passo, mas saber que você está em uma prisão não abre as trancas. Você precisa das chaves. No bloco 4, vamos falar sobre a reformatação do seu hard drive. Se a pobreza é um software, a riqueza é um protocolo de execução. O sistema te ensinou a valorizar o trabalho duro. Mas olhe ao seu redor. As pessoas que mais trabalham duro fisicamente são geralmente as que menos ganham. Por quê? Porque o sistema não paga pelo seu suor, ele paga pela escassez da sua solução. Se qualquer um pode fazer o que você faz, seu valor de mercado tende a zero. Para quebrar o código, você precisa migrar do esforço linear para a alavancagem exponencial. A primeira mudança no seu código é a substituição da unidade de medida. Pare de contar horas trabalhadas e comece a contar problemas resolvidos. O mercado é um ecossistema amoral que recompensa a eficiência. Se você resolve um problema para uma pessoa, você ganha X. Se você cria uma solução que resolve o problema para 1 milhão de pessoas simultaneamente, você se torna multimilionário. Isso é alavancagem. Existem 4 alavancas principais no mundo moderno, e a sua programação de fábrica provavelmente te escondeu todas elas. Trabalho, mão de obra, capital, dinheiro que trabalha enquanto você dorme, mas para quem está começando, essa alavanca parece distante. Código, software, exércitos de robôs trabalhando para você em servidores ao redor do mundo. Mídia, conteúdo. Este vídeo que você está vendo agora é uma alavanca. Eu gravei uma vez, mas ele pode ser assistido por milhões, em qualquer lugar, a qualquer hora. O novo script. A sua tarefa é identificar quais dessas alavancas você está negligenciando. O homem programado foca apenas na alavanca número 1, seu próprio corpo. O homem desprogramado foca nas alavancas 3 e 4, que têm custo marginal zero. Ou seja, reproduzir o seu valor não custa nada mais para você. Isso é o que separa o operário do arquiteto da própria realidade. Para rodar esse novo software, você precisa limpar o cachê do seu sistema operacional.
O contágio social é o maior vírus de rede que existe. Se as 5 pessoas com quem você mais convive acreditam que o governo é o culpado, que investir é golpe ou que o patrão é o inimigo, você está infectado. O seu ambiente é o seu debug. Você precisa cercar-se de informações que desafiem a sua mediocridade. Desligue o noticiário que vende medo e comece a consumir biografias de quem construiu impérios do nada. A diferença entre um bilionário e um falido não é o saldo bancário inicial, é o modelo mental de tomada de decisão. Eles processam a realidade com filtros diferentes. Enquanto um vê uma crise, o outro vê uma correção de mercado e uma oportunidade de entrada. Alta competência, high value skills. Pare de colecionar diplomas inúteis e comece a colecionar habilidades de alto valor. Oratória, vendas, escrita persuasiva, copywriting, análise de dados e gestão de tráfego. Essas são habilidades que viajam bem. Elas não dependem de um CNPJ específico para funcionar. Elas são as ferramentas de descriptografia que permitem que você extraia valor de qualquer cenário econômico. A reformatação dói. Deletar crenças que foram instaladas pelos seus pais, professores e amigos causam erro de sistema emocional. Você vai se sentir sozinho por um tempo, vai se sentir um estranho no ninho. Mas lembre-se, a multidão na imagem inicial está borrada por um motivo. Eles são o ruído, você precisa ser o sinal. A riqueza não é algo que você alcança, é algo que você emana como resultado de quem você se tornou. Se tirarem tudo a um homem que já desprogramou o código da pobreza, em 2 anos ele terá tudo de volta. Por quê? Porque o software dele é a prova de crises. O hardware, o corpo, pode envelhecer, mas o sistema operacional é invencível. No nosso bloco final, vamos selar essa transformação. Vamos falar sobre a responsabilidade total e o manifesto da sua nova linhagem. Está pronto para o reboot final? Bloco 5. O Manifesto da Liberdade e a Responsabilidade Total. Chegamos ao ponto de não retorno. Você viu o código, entendeu o medo e identificou o vírus da comparação. Agora, a pergunta não é mais por que eu sou pobre, mas sim, o que eu vou fazer agora que sei que fui programado? A maioria das pessoas vai fechar este vídeo e voltar para o script original. Elas vão sentir um breve conforto por entender o sistema, mas o conforto é o túmulo da mudança. No bloco 5, instalamos a peça final do seu novo sistema operacional, a responsabilidade total. No mundo da escassez, a culpa é sempre externa. É o governo, é o chefe, é a economia, é a família. No mundo da abundância e da linhagem, a culpa pode até ser de outros, mas a responsabilidade é exclusivamente sua. Se você nasceu pobre, não foi sua culpa. Mas se você morrer programado, a assinatura no contrato de escravidão é sua. Assumir a responsabilidade total é o ato mais libertador e aterrorizante que um ser humano pode realizar. É admitir que, se a sua conta bancária está vazia, é porque o valor que você gerou para o mundo até hoje foi insuficiente ou mal direcionado. É admitir que o seu tempo foi desperdiçado em entretenimento barato, enquanto outros estavam construindo impérios. A linhagem não é sobre o sangue que corre nas suas veias, mas sim sobre as decisões que você toma sob pressão. Ser pobre é um estado temporário. Permanecer pobre é uma escolha de software. O sistema quer que você se sinta uma vítima, porque vítimas não reagem, vítimas apenas reclamam. E enquanto você reclama, o sistema continua lucrando com a sua inércia. O manifesto da nova linhagem. A partir de hoje, você não procura um emprego. Você identifica um mercado para servir. Você não gasta dinheiro, você aloca capital. Você não assiste à história sendo feita, você escreve as linhas de código da sua própria narrativa. Olhe uma última vez para a imagem que nos trouxe até aqui. O homem no centro. Ele não está sorrindo, ele está consciente. A consciência é o maior ativo financeiro que existe. Quando você para de rodar o programa automático, você se torna uma anomalia no sistema. E o sistema teme anomalias, porque elas são contagiosas. A sua riqueza é um dever moral. Sim, você ouviu direito. Em um mundo onde a pobreza é usada para manipular massas, ser rico é um ato de rebeldia. Ser rico permite que você proteja sua família, ajude sua comunidade e financie as causas em que acredita.
A pobreza te limita ao eu. A abundância te permite focar no nós. O passo final. Desinstale os aplicativos que roubam sua atenção. Bloqueie as vozes que dizem que está difícil para todo mundo. Isole-se se for preciso, mas não aceite menos do que a excelência. O mundo não precisa de mais pessoas médias tentando sobreviver. O mundo precisa de indivíduos que despertaram e decidiram que a escassez é uma mentira técnica. O código foi quebrado, o firewall foi derrubado, o hardware é seu e o software agora é de sua autoria. Você não é pobre, você nunca foi pobre, você estava apenas rodando o script errado.